Nós vivemos muitos anos de exclusão, de excludentes, de excluídos, de pessoas e crianças que tinham um sinal, inclusive sinais mesmo de ferro. Se não fosse no coração, era na testa, mostrando que ele era um inútil. Eu fico muito preocupada de que quando a gente pensa hoje em colocar um cordão mostrando que aquela criança é autista, falando sobre isso e trazendo isso e se apresentando isso, sou mãe de autista, eu sou autista, será que a gente não está voltando a essa exclusão? Aqui é Cláudia Pedral Sena, falando para vocês nesse canal, onde a gente fala sobre crianças especiais, crianças com deficiência, com transtorno, onde eu ensino vocês a terem filhos obedientes, porque eu acredito que possamos fazer isso por eles. Eu acredito em plastagem cerebral, eu acredito no potencial das crianças, eu acredito no avanço, eu acredito quanto eles podem crescer no nosso dia a dia com os tratamentos devidos e com as intervenções necessárias naquilo que a gente chama educação informal, que vem de casa. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. Eu venho falando muito sobre a questão da criança especial, do autismo, que está muito, muito gritante. O número de crianças que têm apresentado um quadro de autismo e muitas vezes que são diagnósticos que estão errôneos, infelizmente. Às vezes é uma criança apenas com um atraso de linguagem, não necessariamente com todos os sintomas que o autismo necessita para ter, então, um diagnóstico próprio ou apropriado para o que ele apresenta. Então, muito perigo com tudo isso. Mas vamos lá. Vamos pensar em todas essas coisas e o perigo disso, o perigo do que está acontecendo. Em um dos meus vídeos, eu já falei muito sobre isso, sobre a questão de raciar, que seria buscar sintomas extremamente factíveis que demonstrem que aquela criança apresenta aquilo que seria o diagnóstico de deficiência de transtorno de modo geral, e pensando no autismo, que hoje tem uma gama e tem um número acentuado de crianças nascendo com esse tipo de transtorno. Olha só a minha preocupação. Nós vivemos muitos anos de exclusão, de excludentes, de excluídos, de pessoas e crianças que tinham um sinal, inclusive sinais mesmo de ferro. Se não fosse no coração, era na testa, mostrando que ele era um inútil. Eu fico muito preocupada de que quando a gente pensa hoje em colocar um cordão mostrando que aquela criança é autista, falando sobre isso e trazendo isso e se apresentando isso, sou mãe de autista, eu sou autista, será que a gente não está voltando a essa exclusão? Será que a diversidade, ela precisa ser marcada de alguma forma, ou nós apenas temos que viver no mesmo ambiente, cada um no seu quadrado, cada um do seu jeito, um respeitando o outro? Eu entendo assim. Quando eu vejo as pessoas muito preocupadas em falar para mim, ele é assim porque ele é autista, ele é assim porque ele é deficiente, ele é assim porque ele é TDAH, ele é assim, o que nós estamos fazendo? Que tipo de padrão nós estamos buscando? Que normalidade, que diversidade é essa que a gente está trazendo para as nossas crianças? Fico preocupada. A exclusão, que veio bem antes de Cristo, que matou centenas de crianças, que foram hoje reconhecidos como infanticídio, de alguma forma precisa acabar. Viver sem preconceito não é fazer grupos de direita, de esquerda, de frente, de fundo, econômicos. É viver em grupo, não em agrupamentos. A minha preocupação hoje é que às vezes eu tenho a sensação de que a gente está voltando a um processo de exclusão. Quando eu venho aqui e bato para vocês de que a criança, ela consegue ter educação, eu estou falando de uma coisa que vem anterior ao processo cognitivo, que é o sim, o não e é o entendimento do que é certo e o que é errado. Qualquer bicho entende isso. Por que uma criança que tem o cérebro, que é inteligente, que percebe as coisas, não vai saber? Não vamos colocar os nossos filhos apenas como um sinal, um signatário, carregando algo, simplesmente para poder a gente justificar qualquer tipo de comportamento. Eu estou aqui porque eu preciso de vocês. Eu preciso de você, pai. Eu preciso de você, mãe. Eu preciso de você, tia, avó, avô, irmão. Eu preciso dessa família junta, unida, acreditando que, embora o seu irmão, o seu sobrinho, o seu neto, o seu filho tenha um diagnóstico, a gente não pode deixar que se abram portas
apenas de estigmas para serem vividos. Durante anos, a literatura falou sobre estigmas. Durante anos, a literatura tentou nos mostrar que é não estigma. Durante anos, foram tirados todos os signos, as marcas de pessoas que viviam. Durante anos, a gente tentou lutar para colocar essa galera aonde ela está, incluída no meio social, trabalhando. E agora a gente volta simplesmente a marcá-los. Será que é isso que é diversidade? Será que é isso que é inclusão? Será que apenas ficar buscando rótulo para os nossos filhos e não investimentos, sendo família e tratamento juntos e com a escola, essa não é a verdadeira inclusão? Quando as pessoas me perguntam, você acredita, Pedral, em inclusão? Eu vivi isso muito com meu filho, com um vizinho surdo. Ninguém ensinou nada para eles. Ele aprendeu a viver com ele. E saímos nós 3. Quando não saímos nós 4, porque minha filha era pequena. Saímos nós 4. Um surdo, um de 6 anos aprendendo a ler e escrever, e uma que eu digo que era analfabeta porque só tinha 4 anos. Íamos pro cinema. E a gente não ficava se perguntando que a gente vai assistir dublado ou legendado. Se fosse legendado, meu filho não lia. E também não ia entender. Minha filha dormia e ele lia. Se fosse dublado, ele não ouvia e não tinha legenda. Meu filho entendia. Vamos lá que a gente toca o que tiver, a gente dança o que tiver tocando. E era o que acontecia. E eles viviam uma inclusão linda. Às vezes iam no carro discutindo. E eu dizia assim, vocês estão brigando ou estão conversando? Tem que estar discutindo mesmo. Tá bom, dá licença que eu não vou me meter nessa briga, não. Para mim isso era lindo. Meu filho aprendeu comigo de que não existia diferença entre ele e os meninos e que a gente dava um jeito de entendê-los. Não importa qual fosse, sensorial, transtorno, deficiência, a gente dava um jeito de conversar com eles, a gente dava um jeito de chegar até eles. E quando eu vejo as pessoas muito preocupadas em dizer para mim que sou terapeuta, ele é autista, ele é deficiente, eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada em colocá-los no mundo. Foi para isso que eu estudei, porque eu acredito no social e eu acredito que podemos trabalhar as nossas crianças para estarem no meio social. Quando eu bato aqui forte em vocês, é porque eu quero que isso não aconteça. Por que excluir? Para que excluir? Por que apontar? Porque, de novo, a gente busca a estigmatização. Gente, o cérebro humano é um só. Para cada um de nós, ele é qualificado de uma forma diferente. Você que está me ouvindo agora, você não tem o mesmo cérebro que eu, mas tem a mesma conformação. Eu posso ser mais rápida, você pode ser mais lenta, você pode ser mais hábil, eu posso ser deshábil. Eu posso ser mais atenciosa, você menos atenciosa, você pode ter uma memória boa e a minha... A qualificação dessa memória, desse cérebro, aí vai de pessoa para pessoa. Vai do que você fez, de como você estimulou, o que você teve na infância, as coisas que você viveu e mesmo a sua expertise. Quantas histórias de pessoas analfabetas ficaram ricas trabalhando, montando e tendo um negócio. Temos pessoas de nome como Silvio Santos. E aqui na Bahia nós tivemos uma família que era representada por Mamé de Paz Mendonça, que era um ícone quando se dizia que ele enriqueceu e que não sabia ler uma palavra. O que é inteligência? Quantas pessoas aqui, eu não sei se vocês conhecem, grandes histórias de pessoas que têm deficiências e que são pessoas e ícones que estão na própria internet. Assistam o melhor vídeo motivacional do mundo. É sobre um russo que não tem braço nem perna, mas tem cabeça. Casado com 2 filhos. Coisa mais linda do mundo. Gente, vamos sair da exclusão, desse sentimento de estigmatização e vamos investir nos nossos filhos. Vamos começar a olhar para eles como pessoas capazes, sim, capazes de darem a volta por cima, mas de serem cidadãos. E para isso, a gente precisa acreditar que coroou, começou a nossa educação. E vamos investir forte na educação informal. Vamos ser autoridade para os nossos filhos. Vamos instalar o não, função executiva para sistematizar todas as funções que vão vir por aí todas as informações que eles vão precisar. E vamos investir para que essas crianças cresçam. Vamos acreditar de que eles são capazes
e não ficar estigmatizando apenas com um nome e um rótulo que foi dado por um médico ou por uma siglazinha chamada Código Internacional de Doenças. Não vamos reduzir os nossos meninos a isso, e sim, vamos levá-los para um avante de situações. Vamos acreditar que eles são capazes, mas tudo começa em casa. Conte comigo, eu tô aqui para te ajudar. Eu faço isso, eu mostro isso para você. Sabe por quê? Porque não precisa pensar que é bom demais, não, é que é verdade. Eu vivo isso já há alguns anos. E a coisa melhor do mundo é ver as crianças crescendo e alçando caminhos, o mundo social e até mesmo o mundo do trabalho na vida deles, ok? Eu sou Cláudia Pedral Sena, nesse canal aqui, que faço você não só ter um filho obediente, mas acreditar que seu filho é capaz. Beijo no coração.